Fala galera, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Alan Pinho, eu sou professor de matemática. Olha só, antes de começar, se você estiver ouvindo um barulho aí, é porque é o meu ventilador que tá fazendo um esporro danado, mas é que não tem como, tá muito calor e não dá para eu ficar sem esse troço ligado, tá bom? Se você estiver ouvindo um barulho aí, é porque é o meu ventilador que tá fazendo um esporro danado. Bom, rapaz, no último vídeo eu falei sobre triângulos e hoje eu vou falar sobre quadriláteros. Talvez essa foto aí tenha ficado um pouco esquisita para vocês, mas na real eu só queria achar alguma coisa que tivesse a ver com quadriláteros. E eu achei essa foto sob um ângulo diferente, né? Um ângulo legal, olhando para o céu e tal, mas ali a gente consegue observar todos os quadriláteros que a gente vai falar hoje. Na real, o objetivo desse tema é só passar para vocês as principais características sobre quadriláteros, né? Sobre os principais quadriláteros, porque são eles que na real aparecem nas provas e são eles os mais importantes. Só faltou o losango, né? Você é o bichão mesmo, hein, doido? Mas a gente vai começar falando sobre os trapézios, tá? E, na real, essa aula, na verdade, vai ser para relembrar sobre os principais quadriláteros, né? Um trapézio era aquele quadrilátero que tinha dois lados paralelos e os outros dois lados não eram paralelos. Repara que se esses dois lados eles são paralelos, a altura desse trapézio vai ser esse segmento aqui em vermelho que forma 90 graus tanto com a base de cima quanto a base de baixo. Esses dois lados que não são paralelos a gente chama de lados oblíquos, né? E aqueles outros dois lados que são paralelos, eu já até falei, né? São as bases. Uma a gente vai chamar de base menor, porque ela é menor do que a outra. E a outra a gente vai chamar de base maior, porque ela é maior do que a outra. Suave, né? Repara que, por ele ser um quadrilátero, ele, lógico, tem 4 lados e 4 ângulos, que eu chamei aí de alfa, beta, x e y, tudo bem? Esse alfa e esse beta, repara que isso aqui são duas retas paralelas. Esse alfa, ele é alterno interno, ó, com esse ângulozinho que eu estou circulando aqui. Logo, esse ângulozinho que eu estou circulando também é alfa. Então, se a gente juntar alfa com beta, a gente tem que formar 180 graus. A mesma coisa acontece para o x e para o y lá do outro lado, né? Esse ângulo y é alterno interno com esse ângulozinho aqui. Se eu prolongar essa base, né, vai ficar duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Então, o x mais o y tem que ser 180 graus também. E aí, isso é bastante importante, isso pode te ajudar na hora de agilizar alguma continha, talvez. E aí eu queria falar de algumas observações sobre os trapézios. A primeira, eu quero que vocês olhem para esses dois pontinhos que estão marcados aí, tá? Esse ponto M e esse ponto N. Vamos dizer que esse ponto M é o ponto médio desse segmento aqui, desse lado oblíquo daqui desse lado. E o N é o ponto médio do outro lado. Se eles são pontos médios, eles cortam na metade esses lados. Repara esse segmento vermelho aí que eu tracei entre M e N. A gente vai dizer que esse segmento vermelho ele é chamado de base média. Por que a base média? É porque ele liga os pontos médios dos lados oblíquos. E essa base média tem como a gente descobrir, tem como a gente calcular. E bom, o nome dela já diz, né? É a base média. Logo, ela é a média entre as bases. Então eu vou pegar a base maior, somar com a base menor e dividir por 2. E isso vai ser a nossa base média. Isso é bastante importante, tá? Já apareceu várias vezes em provas de vestibulares. No Enem já caiu em algumas questões. Então por isso que eu quero destacar que ela é importante. Por isso que ela está envolvidinha aí de vermelho, beleza? Eu queria falar também de uma próxima observação com vocês. Eu já quero começar com o trapézio com a nossa base média desenhada ali. Agora eu vou pegar as duas diagonais desse trapézio e vou ligar. Tá? Depois que a gente traça essas duas diagonais, ela pega na nossa base média em dois pontinhos, que eu chamei aí de P e de Q, tudo bem? Se eu ligar esse segmentinho aí que está aparecendo para vocês em vermelho, vai formar um segmento que também tem como a gente calcular esse tamanho, tá? Esse segmento PQ. Primeiro que esse segmento PQ, eu não sei se vocês se lembram, eu não sei se vocês já estudaram isso, mas ele é chamado de mediana de
Euler, tá? Ou mediana de Euler, se você quiser ser bem literal, tá? Tanto faz. O jeito da gente calcular essa mediana é parecido com a nossa base média. Só que aqui na mediana, ao invés da gente somar as bases e dividir por 2, a gente vai diminuir as bases e dividir por 2, como eu tô colocando aí. Alan, por que você envolveu de verde e não de vermelho? Por quê? Porque ainda que dê para você calcular, porque ainda que alguns vestibulares já tenham cobrado, por mais que a gente estude isso, não é tão comum quanto a base média, quanto as outras coisas que eu estou envolvendo de vermelho. Então, naturalmente, aqui na nossa aula, eu sempre vou grifar ou envolver de vermelho aquilo que for mais importante, e aquilo de verde que eu envolver é que é legal da gente saber, é válido da gente saber, mas não é tão importante quanto a galera que está envolvida de vermelho, beleza? Então saiba disso daqui pra frente. E a outra coisa, meu objetivo aqui não é demonstrar essas coisas para vocês. Talvez eu faça algum vídeo ou alguns vídeos destinado a demonstrações, para a galera que gosta mais da parte matemática, das deduções matemáticas, isso também é legal. Mas o meu objetivo aqui não é ficar demonstrando, e sim falando as coisas que são mais importantes, óbvio, que são mais cobradas nas escolas, em provas, seja você, sei lá, do ensino fundamental ou do ensino médio ou pré-vestibular. E isso é mais cobrado no nosso vestibular, né? No nosso Enem também. Então, por isso que eu vou dar mais ênfase não na demonstração, a não ser aquelas coisas que eu acho que o pensamento lógico seja mais fácil do que a demonstração matemática em si, sacou? Mas enfim, agora que a gente já viu os elementos básicos de um trapézio, eu vou falar para vocês os tipos de trapézio, os tipos dos principais trapézios que a gente vai estudar por aqui, tudo bem? O primeiro que eu quero destacar com vocês é o trapézio isósceles. Vamos seguir o exemplo do triângulo isósceles. O que eu falei no vídeo anterior? Que o triângulo isósceles era aquele que tinha dois lados iguais. Aqui eu também vou dizer que o trapézio isósceles é aquele que tem dois lados iguais. E naturalmente, visivelmente, aqui a gente está vendo que as bases são diferentes. Logo, os lados iguais são os lados oblíquos. Suave, né? O que eu quero destacar nesse trapézio isósceles aí é o seguinte: traça as duas alturas que passam pelos vértices da base menor, tá? O que eu quero destacar para vocês é que esses dois segmentinhos aqui das pontas, eles vão ser a base maior menos a base menor, dividido por 2. Porque olha só, repara que esse segmento aqui no meio, ó, que eu estou passando o mouse, ele é igual à base menor lá de cima, correto? Consequentemente, o que restou aqui nos dois lados tem que ser a base maior menos essa parte aqui. Só que se essa parte aqui é a base menor, então essas duas juntas tem que ser a base maior menos a base menor. Como esse trapézio é isósceles, essas alturas vão cortar segmentos iguais de um lado e do outro. Então, cada partezinha dessa você consegue calcular por esse raciocínio. Isso ajuda bastante, tá? O outro trapézio que eu quero falar com vocês é sobre o trapézio retângulo. Bom, assim como lá no triângulo retângulo, aqui o trapézio que é retângulo possui um ângulo de 90 graus, né? Ele possui um ângulo de 90 graus aqui embaixo e aqui em cima também, né? Já que as duas bases são paralelas. E aqui eu vou fazer o mesmo raciocínio que eu fiz lá no trapézio isósceles. Traça a altura que vai lá do vértice da base menor até a base maior. Então, essa alturinha aqui. Repara que esse lado aqui, ó, ele vai ser a base maior toda diminuído da base menor, né? Porque esse segmento aqui é igual ao segmento lá de cima. Então, esse cara que sobrou, ele vai ser a base maior menos a base menor. Só que nesse caso aqui só tem uma parte, né? É diferente daqui, que tinham duas partes iguais. O próximo quadrilátero, que é muito importante da gente estudar, são os paralelogramos. Qual é a diferença de um paralelogramo para um trapézio? Lá no trapézio, a gente tinha dois lados paralelos e os outros dois lados não eram paralelos, certo? Aqui no paralelogramo, os pares de lados opostos serão paralelos. Então, por exemplo, eu tenho esse lado de cima e esse lado de baixo, que são paralelos. E esse lado da esquerda e esse da direita também são paralelos, tudo bem? Com isso, a gente consegue escrever a primeira característica de um paralelogramo. Ele possui os dois lados opostos iguais e paralelos. Outra característica importante sobre os paralelogramos é que os seus ângulos opostos, eles são iguais, tudo bem? Então, por exemplo, esse ângulozinho que eu chamo de alfa aqui, ele vai ser igual a esse ângulozinho também aqui, que tem que ser alfa. Por quê? Porque eles são opostos. Ângulos opostos são aqueles ângulos que estão
de frente um para o outro, tudo bem? A mesma coisa aqui para esse beta e para esse beta. Outra característica interessante ainda sobre os ângulos internos desse paralelogramo é que os ângulos adjacentes, ou seja, aqueles ângulos que estão um depois do outro, serão suplementares, ou seja, esse alfa mais esse beta são suplementares, eles somam 180 graus. Pelo mesmo motivo lá do nosso trapézio. Aqui nós temos dois lados paralelos cortados por uma transversal. Então esse alfa aqui e esse branquinho aqui que eu estou passando o mouse, eles são alternos internos, logo eles são iguais. Agora, sobre as diagonais desse paralelogramo, elas sempre vão se cortar em seus pontos médios. Como assim? Se eu ligar aí, ó, as duas diagonais desse paralelogramo, esse pontinho M vai ser o ponto médio das duas diagonais. Então, essa diagonal que vai de beta até beta, né, do vértice do beta até o outro vértice do beta, ela está cortando na metade. E a do alfa até o outro alfa também está sendo cortada na metade, suave? E aí, a partir daí, a gente já pode ir para o nosso losango, tá? E qual é a classificação de um losango? O que era um losango? Ele era um quadrilátero equilátero. Como assim um quadrilátero equilátero? A gente viu na aula passada que triângulo equilátero era aquele triângulo que tinha os três lados iguais. Quadrilátero equilátero vai ser o quadrilátero que tem os quatro lados iguais. Então, se você encontra um quadrilátero qualquer que tenha os quatro lados iguais, ele é chamado de losango. Agora, a primeira característica principal, né, dele é que ele é um paralelogramo. Ou seja, todo losango é um paralelogramo, porque os lados opostos são paralelos. Outra coisa bem interessante aqui, e isso é bastante importante, tudo bem? É que as diagonais do losango, elas são perpendiculares, então elas se cortam formando um ângulo de 90 graus. Isso é bastante importante. Por isso que eu coloquei até um pontinho vermelho, que ela é bastante importante para você saber, tá bom? Então repara que quando eu traço as duas diagonais, ó, elas formam 90 graus entre si. Então tenha isso em mente. Ainda sobre essas diagonais, outra característica muito importante é que elas são bissetrizes dos ângulos internos. Então repara que essa diagonal que sai de cima e vai para baixo, ela corta esse ângulozinho maior em dois iguais, então ela também é bissetriz. A mesma coisa a outra, ela corta esse ângulozinho aqui na metade. Cara, isso é muito importante, uma característica muito importante para vocês saberem, tudo bem? Então também ali, ó, com um pontinho vermelho, mais uma característica sobre os losangos. Agora, dito tudo isso sobre os losangos, a gente pode passar para os retângulos. Retângulo, ele era aquele quadrilátero que possuía os quatro ângulos retos, suave? Então aqui, ó, eles têm os quatro ângulos retos. E se eles têm os quatro ângulos retos, então ele é um quadrilátero equiângulo. Como assim equiângulo? Esse prefixo equi é de igualdade. E o ângulo, né, é de ângulo. Ah, vá, é mesmo? Então, quando eu digo equiângulo, são mesmos ângulos. Então, ele é um quadrilátero que tem todos os ângulos internos iguais. Primeira característica dele é que ele é um paralelogramo. Então, peraí. Tanto o retângulo quanto o losango são paralelogramos. Só que esse caso aqui, ele é um paralelogramo retângulo. Outra característica muito importante sobre os retângulos é que as suas diagonais também se cruzam no ponto médio, porque ele é um paralelogramo. Eu não falei isso aqui no losango, mas no losango também, ó. Repara que no losango elas cortam no seu ponto médio, porque o losango também é um paralelogramo. Todas as características do paralelogramo funcionam tanto no losango quanto no retângulo. E por fim, para o nosso último quadrilátero mais importante, imagino que vocês já saibam qual é o nosso quadrado. E aí agora é interessante, porque a primeira característica do quadrado é que ele é um paralelogramo, porque ele tem os pares de lados paralelos. Outra característica importante é que ele é um losango. Por quê? Porque a gente já sabe que o quadrado tem todos os lados iguais, né? Outra característica engraçada do quadrado é que ele é um retângulo. Por quê? Porque ele possui todos os ângulos retos. Então ele é um paralelogramo, losango, retângulo. Ele é os três ao mesmo tempo. Ele recebeu o nome de quadrado, mas ele é os três ao mesmo tempo. Esse quadrado, ele é um quadrilátero regular. Todo polígono que é regular, ele é equilátero e equiângulo ao mesmo tempo. É a mesma coisa lá no triângulo.
lá no triângulo, o triângulo equilátero não deixa de ser um triângulo regular, porque ele tem todos os ângulos iguais e todos os seus lados também são iguais. Agora, como uma característica do paralelogramo, as diagonais do quadrado também se cruzam nos pontos médios, né? Porque ele também é um paralelogramo, isso respeita as mesmas regras. Como ele também é um losango, essas diagonais se cruzam formando 90 graus. Como ele também é um losango, essas diagonais elas são bissetrizes, então eu formo ângulos de 45 e 45, já que esse ângulo todo seria de 90 graus. E aí o que eu quero formar para vocês, que eu quero falar que é interessante, olha para esse triângulozinho vermelho que está sendo formado aí. A diagonal do quadrado, que é esse segmento que sai daqui e vai até aqui, ele é a hipotenusa desse triângulo retângulo aí, que é esse triângulo vermelho que eu formei. E se ela é a hipotenusa, e isso aqui é um triângulo retângulo, existe o teorema de Pitágoras aí. Então, se eu fizer o cateto ao quadrado, que é L ao quadrado, né? Mais cateto ao quadrado, que é o outro L ao quadrado, tem que ser igual a essa diagonal ao quadrado, que ela é a hipotenusa. Isso é muito importante, tá bom? Essa vibe aí, né, de calcular a diagonal do quadrado, você vai usar daqui para sempre, tá bom? Então tenha em mente que a diagonal do quadrado basta você fazer o lado e multiplicar por raiz de 2. Isso vai te agilizar muito nas questões sem que você precise ficar fazendo o teorema de Pitágoras. Viu um quadrado, identificou, pô, é quadrado. Então a diagonal desse quadrado é L vezes a raiz de 2. Então é isso, rapaz. Tudo que você precisava saber sobre quadriláteros, os principais quadriláteros, eu dei uma resumida da resumida para vocês. Então usem isso para as suas provas de vestibular ou para as suas provas na escola. E é isso. Espero que vocês tenham curtido. Deixa uma curtida aí maneira. Eu vou tentar voltar a fazer vídeos mais frequentes. Eu estava sentindo falta de fazer. E mesmo que a gente já esteja no final do ano e tal, tem Enem aí lá em janeiro. E tem também aí as últimas provas das escolas, né? E, enfim, de qualquer jeito, eu vou tentar fazer os vídeos, não só de videoaula assim, mas de outros formatos, eu tô pensando e vai que vocês curtem, né? Enfim, se puder, deixa um like aí pra mim, dá aquela moralzinha e é isso. Tamo junto, rapaz. Beijão. Joga a mão pra